Romanos capítulo 8, nós vamos iniciar lendo versículos 1 ao 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só fazer uma oração, pedir a Deus que nos abençoe durante o momento de ouvir a exposição da sua palavra. Pai, muito obrigado por estarmos em mais uma etapa de entender aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor nos ensina, a revelação que vem de Ti através da inspiração, que nos ensina acerca do Teu Filho, que nos ensina acerca do ministério atual do Espírito Santo, tanto em nossas vidas individuais como na vida coletiva da igreja. Tudo isso, Senhor, nos cerca como uma muralha cerca uma cidade. Tudo isso nos cerca como a segurança da qual nós tanto ansiamos deveria nos cercar, mas a nossa realidade, Senhor, atual, é bem diferente. Como crentes, como igreja, nós vivemos inseguros, nós vivemos na dependência de outras coisas quaisquer, menos o Senhor, menos o Teu poder, menos o conhecimento de Ti. E temos percebido isso nos efeitos, temos percebido esta insegurança, este clima de pavor, no fato de que Teu povo não tem Te servido como servia, no fato de que Teu povo não tem confiado na Tua provisão, no fato de que Teu povo anda ansioso, anda cansado, Teu povo anda com os olhos escurecidos pela fumaça desse mundo. Não conseguem Te ver mais com nitidez. Não conseguem ver mais o irmão ao seu lado com nitidez. Não conseguem mais ver o perdido como perdido com nitidez. E mais uma pregação, Pai, e mais uma exposição. O nosso clamor urgente é de que o Senhor abra os nossos olhos, chame a nossa atenção, recentralize os nossos sentimentos, conduza-nos como igreja a uma saúde espiritual que demanda uma radicalidade, que confia na segurança que o Senhor nos dá. A partir dessa segurança, que sejamos ousados naquilo que nós somos chamados para fazer. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma segurança radical. Se diz o ditado que todos os caminhos levam a Roma, os teólogos têm dito que todos os caminhos da Bíblia levam a Romanos capítulo 8. Seria como o centro de uma cidade, seria como o coração pulsante do Evangelho. Nesse capítulo, você vai encontrar mais de 15 vezes a palavra Espírito acontecendo. Então, nós poderíamos dizer, é o capítulo da Bíblia sobre o Espírito, mas não é. O assunto do capítulo não é o ser do Espírito Santo. Não é. O assunto do capítulo é a segurança que Deus dá a um povo que confia em quem Ele é e no Evangelho que Ele revelou. É um povo que confia, é um povo que vive pelo Espírito, que é adotado pelo Espírito, que é santificado pelo Espírito. Há, portanto, aqui uma segurança radical.
quando nós estamos chegando agora no final das nossas reflexões sobre ser contracultural, no início nós estabelecemos uma base, que era uma palavrinha de 2 letras, a fé. Sem fé nós não conseguiríamos alcançar com o nosso olhar, com as nossas expectativas, esse ir contra o mundo, esse movimento contra a correnteza desse mundo, que é ser contracultural. E agora chegando nas últimas pregações, na penúltima para ser mais exato, de novo eu sou sequestrado pela ideia de que nós não conseguiremos aplicar na família, na sexualidade, no descanso, no trabalho, nós não conseguiremos se não houver coisas ainda mais fundamentais. Dentre elas, o discipulado. Dentre elas, uma segurança radical que vem da doutrina, que vem do entendimento sobre o Espírito, por exemplo, mas que se traduz em vida. Você está vendo essa imagem aí? Você tem uma raposinha e um ouriço ou um porco-espinho. Tanto faz. Uma raposa e um porco-espinho. O que é interessante? Essa historinha, essa fábula, era contada muitos anos antes de Cristo pisar nesse mundo. Era uma fábula contada entre os gregos. Eles gostavam dessas histórias com animais, que nós chamamos de fábulas. A fábula, ela é contada sobre a seguinte ideia. A raposa, ela é muito esperta. A raposa, ela tem 1000 planos para devorar o ouriço. Ela organiza uma armadilha, o ouriço não cai. Ela tenta ludibriar o ouriço, ele não cai. Sempre no final da história, o ouriço se safa. A gente conhece, alguns desenhos são parecidos com isso, né? Sempre Jerry escapa de Tom. E aí vai o coiote, sempre escapa. É tudo baseado nessas histórias muito antigas da humanidade. E no final, Arquíloco, que é o poeta que faz essa fábula, ele diz algo que é muito interessante. A raposa sabe muitas coisas. A raposa tem muitos planos, muitas estratégias. Mas o ouriço sabe uma coisa muito importante. Um outro autor, Isaías Berlin, comparou isso às pessoas. Existem pessoas que são raposas e existem pessoas que são ouriços. Quem são as pessoas raposa? São aquelas que tentam fazer várias coisas. Elas estudam uma coisa aqui, depois elas estudam outra, elas começam um negócio aqui, depois começam outro. Elas nunca têm um foco na vida, elas estão atirando para todo lado. Isso é uma aplicação dessa história. Já, entretanto, há pessoas que são ouriços. Elas são especializadas em uma coisa só. Qual a especialidade do ouriço ou do porco-espinho? O seu espinho. A única coisa que ele sabe é se defender. Ele não faz projetos, ele não faz planos, tudo gira em torno de uma coisa só. Se Isaías Berlin disse que há pessoas assim no campo profissional, há pessoas assim no campo da intelectualidade, eu quero dizer para a igreja, em outra aplicação, que nós, como cristãos, não devemos ser raposas. Inclusive, raposa é uma metáfora para gente que é descrente, e Jesus usa essa metáfora. Raposa é esperta. Ela entra no galinheiro, ela é bonitinha, né? Ela é tão bonitinha, raposa, nem tem por aqui. Mas ela entra no galinheiro de noite, a espreita, a raposa é inteligente, mas ela faz as coisas nas escuras, ela é assassina. Por isso que Jesus disse que certo rei era uma raposa, porque era um homem que não prestava. O povo de Deus não pode ser raposa, mas aqui aplicando a história, não pode saber muitas coisas. O povo de Deus não pode ter o coração dividido em muitas coisas. Deveríamos ser como um ouriço, que só sabe de uma coisa, mas sabe muito bem. O que eu estou propondo aqui para vocês, irmãos, para todos nós, é que o nosso coração, ele precisa ser centralizado numa coisa só, e numa coisa somente, e manter uma radicalidade do nosso coração ali, inabalável, porque eu sou um ouriço, eu só sei de uma coisa na minha vida, eu só sei me defender. Sempre que nós pregamos, principalmente pregadores, ou palestrantes, ou professores,
e vão para algumas igrejas ou para algumas universidades, pessoas que falam, geralmente as pessoas pedem uma mini biografia, uma bio, né? Manda aí quais são tuas formações, quem você é. E a gente manda, né? Às vezes o palestrante se orgulha e manda todas as suas formações, seus diplomas, tudo que escreveu, tudo que fez. É uma coisa normal, não é orgulho em si, mas pode se tornar. Agora, uma vez eu ouvi um certo cantor, Estênio Márcio, sendo perguntado em uma entrevista: quem é você? Se defina, Estênio. Quem é você? E ele dizia assim: eu sou um pecador salvo por Jesus Cristo. É só isso. Isso é o suficiente. Isso é ser ouriço. É só saber uma coisa e interpretar toda a vida com base nessa uma única coisa. É uma teoria que interpreta toda a vida. Eu não preciso de muitas teorias. Eu só preciso de uma, chamada Jesus Cristo. Eu preciso ser ouriço, só saber de uma coisa e sabê-la muito bem. Entretanto, é estranho, porque não é isso que a igreja tem vivido. A igreja vive em uma crise de raposa, em uma crise de discipulado, porque ela não está sendo contracultural. A igreja está se tornando cultural, sem perceber. Sem perceber. Nós já passamos por algumas fases que nos fizeram perceber o como nós estamos entranhados em uma cosmovisão mundana, dentre as quais nosso conceito de família misturou-se com o conceito de família do mundo. Nosso conceito de sexualidade, ou até nossa prática, porque uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz, também se misturou com o conceito mundano. O nosso conceito de dinheiro, de tempo, de trabalho, tudo está contaminado. E eu disse em uma das pregações que isso é como um mercúrio, é como um metal pesado, que talvez você coma e não morra, mas que vai derreter o seu estômago e vai te matar em um momento ou outro. Todo esse mundanismo tem gerado uma crise. Nós somos e estamos sendo raposas, que tem vários planos. Olha, se não der certo esse, eu tenho essa escapatória, mas tudo baseado e radicado neste mundo. E um dos motivos por que isso acontece é porque nós não temos mais segurança. A radicalidade, ela pressupõe segurança. Uma criança, ela só vai desenvolver a sua personalidade, ser desenrolada, como a gente chama, se ela tem uma base na casa, na família, se ela tem amor, se ela tem carinho, se ela tem disciplina. É uma base de segurança que dá à criança a capacidade de ousar, por exemplo. De ter uma personalidade. Os cristãos, não tendo segurança com o seu pai, não tendo segurança da sua salvação em Cristo Jesus, não tendo segurança da comunhão do Espírito, estão perdendo a sua ousadia, estão perdendo a sua personalidade, estão perdendo a capacidade de trabalhar nas coisas mais simples, irmãos. Eu não vou dar exemplos, não. Eu vou deixar você pensar nos exemplos aqui nessa igreja local. Pense, eu não vou falar. Pense. Pense nas pequenas coisas que nós estamos deixando passar de serviço, de entrega, de sacrifício. Por quê? Porque nós somos raposas. Nós temos vários planos. Eu tenho um plano aqui na igreja, mas eu tenho um plano aqui no emprego. Eu tenho um segundo plano aqui na família. Estamos extremamente divididos. E para mim, o resumo é este aqui. É um resumo de um iceberg que está se construindo, começando lá no fundo, embora não seja tão aparente, mas é a base, com a falta de conhecimento de Deus. É por nós não conhecermos, como eu falei em Romanos 8, parte da base do conhecimento de Deus, do Espírito Santo, do que Cristo fez, para então estabelecer a nossa segurança. Se falta conhecimento de Deus, falta a segurança aqui na cabeça e no coração. Eu não sei o que Deus tem feito. Eu não sei falar do Evangelho. Então, se eu não sei evangelizar, muito provavelmente é porque eu não sei sobre o Evangelho. Faltando o conhecimento de Deus, uma outra coisa óbvia, ainda embaixo da superfície, é que falta piedade.
falta vida de santidade, falta vida de leitura bíblica, de oração, de jejum, falta conhecimento de Deus e falta piedade. E é por isso que um povo que não sabe, um povo que não dedica-se à comunhão, à intimidade, é um povo que não sabe integrar a sua fé com a sua vida. Não sabe ser contracultural. Porque nem tem um aparato aqui intelectual de conhecimento de Deus e nem tem um aparato de vida. Uma coisa é eu saber que Deus é santo. Outra coisa é eu saber no meu dia a dia que Deus é santo, porque eu estou lutando contra o pecado, porque eu estou dizendo não às tentações. Esse conhecimento teórico está se tornando prático, se você está buscando uma vida piedosa. Se não está, tem um problema nesse processo. E aí não sabe integrar com a vida. Não sabe, por exemplo, trazer isso para os relacionamentos, para a sua vida prática, para todas as áreas e esferas da sua vida. E aí nós vamos para a superfície, está aqui muito mais claro. Por isso que não tem comunhão com a igreja. Por isso que não servem. Sempre são sensíveis, sempre são restritos, sempre não dá, não tem, não posso, não estou, não tenho tempo. São vários nãos que remetem sempre à mesma coisa. Sendo muito sincero com você, muito sincero, se você está aqui e você tem uma trava que está te impedindo de ter comunhão com a igreja e de servir nessa igreja local, você tem que sondar o coração. Você entendeu o evangelho de fato? Porque esse sintoma aqui, ele está revelando algo mais profundo. Você entendeu o evangelho? Você já ouviu um negocinho chamado perdão, ir em frente, amor? Já ouviu? Então, assim, tem coisas que não dá para entender na igreja. Tem coisas que são inaceitáveis. Que nós olhamos no dia a dia da igreja e ficamos escandalizados mesmo. Como é que o povo que diz que entende a Bíblia faz essas coisas, essas atrocidades? Às vezes, lá fora, na universidade, no emprego, eu vejo gente agindo melhor do que na igreja. Não sabem dialogar, não sabem servir, não tem comunhão. E para mim, o ápice dessa demonstração de que falta conhecimento e falta piedade é porque é um povo temeroso. É um povo que tem medo da morte. É um povo que teme o sofrimento. Você vai perceber em Romanos capítulo 8 que o sofrimento é uma das marcas de que você entendeu que é filho de Deus. Porque se você entendeu que é filho de Deus, você está entendendo que Ele te conduz em meio aos sofrimentos para o teu bem. Então perceba o cenário contrário. Se os sofrimentos tanto me constrangem, tanto me desesperam, tanto me fazem questionar, é muito provável que eu não estou entendendo a minha filiação, o fato de que eu sou herdeiro em Cristo Jesus, esse plano glorioso até a glorificação que está sendo estabelecido. Crente não pode temer a morte. Crente não pode temer o sofrimento. Pode chorar, mas não pode temer. Quem teme essas coisas são pessoas que não conhecem e não amam a Deus. Por isso que nós estamos em um processo de conhecer a verdade e de ser transformados pela verdade, de conhecer a teologia e viver na prática uma vida santa, de conhecer a doutrina e ter o nosso caráter transformado. Sempre vai ser esse processo. Conhecimento que me leva à segurança e ao entendimento da minha identidade e então à transformação. Eu quero aqui mostrar, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é pegar um texto tão grande e tão rico e resumi-lo. Isso aqui, logo Romanos 8, né? Mas eu vou ter que fazer a contragosto, mas querendo dar aqui um cenário amplo para você perceber. O que é que o mundo diz acerca de quem você é, da sua identidade, do que você deve esperar da vida, e o que é que Romanos 8 diz em contraponto, como aquilo que se coloca em via contrária, mostrando então a radicalidade da nossa transformação. Vejamos o primeiro. Contracultura espiritual. O mundo ensina uma espiritualidade que não é a mesma espiritualidade cristã.
Romanos 8 você provavelmente conhece muito desse texto. O versículo 1 nós cantamos direto. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Paulo, então, está seguindo aqui, se você lembra do capítulo 7, um argumento de que, se você vivesse pela lei, você estaria perdido. Então, para ser bem didático aqui, eu não vou recuperar todo o argumento de Paulo, porque ele é profundo e ele é complexo. Eu vou resumir como Agostinho resumiu. Um ser humano ele pode viver em 4 categorias. Antes da lei, na graça e no estado eterno. Você está em uma dessas categorias hoje. Antes da lei, ou seja, são pessoas que não receberam a lei, ou porque ainda viveram antes de Moisés, ou porque são gentios e, portanto, não conhecem a Cristo e não conhecem a lei. Então, digamos, uma tribo distante que nunca teve acesso à Bíblia, é uma pessoa que está nessa primeira categoria, sem lei. Está sem lei, mas, de qualquer forma, o salário do pecado é a morte. Mesmo sem lei, ainda já reinava a morte, diz Paulo em Romanos 5. Então, essa é a primeira categoria. A segunda categoria de gente, de ser humano, são pessoas sob a lei. Elas estão vivendo sobre o regime da lei, sabendo o que é certo, o que é errado, mas viver só sob a lei ainda não seria o suficiente. Uma vez que a lei não salva e nunca salvou. E perceba que todas essas 2 categorias, antes da lei e na lei, são as categorias da espiritualidade do mundo que o povo de Deus fica absorvendo, que o povo de Deus fica abraçando. Nenhuma dessas categorias é uma categoria que a Bíblia aprova. Viver sem lei ou viver só sob o regime da lei. Porque nenhuma dessas categorias vai te salvar. E nenhuma dessas categorias é evangelho, ou está dentro da esfera do evangelho. Aqui seria basicamente dividir-nos entre pessoas que não ligam para o que é certo e o que é errado, e pessoas que ligam para o que é certo e o que é errado, entendendo que vão agradar a Deus por conta disso. Entendendo que vão obter a sua salvação por conta de seus esforços. E outros que não estão nem aí para a sua salvação, uma vez que vão viver a sua vida, a sua salvação será em si mesmo. Nos prazeres que vão ter, nas experiências que vão ter, na vida boa que eles querem ter. Então, vem as 2 outras categorias, que são as categorias bíblicas, que é viver na graça, ou seja, ser salvo em Cristo Jesus, não por merecimento, mas pelo que Ele fez por você. Então, um próximo estado que ainda é por vir, que é o estado eterno. Que a gente não vai viver nem pela graça só em si, porque nesse estado atual ainda pecamos. No estado eterno, não pecaremos. Ainda é um segundo estágio por vir. Mas Paulo vai descrever algo aqui muito interessante. Uma vez que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nós levantamos a mão, dizemos glória a Deus, não há mais condenação. Lembra da música, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti. Isso é um brado de vitória. Por isso que mais à frente ele diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Entretanto, irmãos, o texto não termina aqui. O texto continua falando e especificando uma responsabilidade que temos depois de termos a condenação retirada de nós. Nós lemos até o versículo 8, mas vamos ler aqui o versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E a todo momento ele está falando de corpo, de espírito, de um corpo mortal, de um espírito de vida, e às vezes, mais à frente, de um espírito de escravidão e um espírito de liberdade. O que significa essa dualidade aqui? Que você tem diante de si uma escolha de viver no pecado ou em santidade debaixo da graça de Deus. E ele fala em termos de inclinação, porque o corpo mortal e pecaminoso, ele tem inclinação para a carne. E o espírito de vida que Deus dá não é o nosso natural, mas é o Espírito Santo. Nós entendemos isso a partir do contexto. É um espírito que tem inclinação para a vida. Se você lê o capítulo 6
conforme nós lemos, você vai perceber uma coisa. A inclinação para a vida, para os frutos da justiça, não são o motivo da nossa salvação, mas são os resultados esperados da nossa salvação. É isso que se espera, é essa a nossa responsabilidade. A única coisa que nos foi dada em todo esse processo foi a santificação, como nossa responsabilidade. Então, deveria buscar aqui com todas as minhas forças, não porque Deus vai me amar mais ou menos, mas porque Ele me amou, um amor que não é abalado, inabalável, então eu busco a santidade. Por gratidão, por amor. E o versículo 13 vai especificar ainda mais isso. Quebrou, não tem nada não. Hoje está sendo o dia das coisas caírem. Olha o versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Aí, voltou. Cadê? Muito bem. Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente vocês viverão. Porque, lembra do capítulo 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Se eu sigo no caminho da morte, eu vou então encontrar o quê? A morte e a destruição. Mas o caminho do Espírito é vida e paz. O mundo está ensinando um tipo de espiritualidade aqui. Uma espiritualidade que, por um lado, não liga para a lei, vive do jeito que quer, da maneira como quer, em muitas igrejas ditas cristãs. E, por outro lado, estabelece regras que a própria Bíblia não estabelece. Eu tenho certeza, que tem gente aqui nessa noite insatisfeito com esta igreja. Por quê? Tem um anseio no coração de viver uma espiritualidade que essa igreja aqui nunca vai pregar. Ou uma espiritualidade libertina, que deixa você fazer o que você quiser, uma vida do jeito que você quiser, uma vida apática, você nunca vai ter isso aqui. Mas tem muita gente aqui também nessa noite que esperava que essa igreja fosse mais dura, que essa igreja tivesse mais regras, que essa igreja fosse como aquela outra, que tem uma vestimenta padrão, que tem tal coisa padrão. E aí, meus amados irmãos, se a igreja for se inclinar às tendências legalistas e às tendências libertárias, de libertinagem que o povo de Deus tem, a igreja do Senhor Jesus já teria sido destruída na história. Graças a Deus, por igrejas e líderes que se mantêm firmes contra essa libertinagem e contra esse legalismo. Parece que sempre a gente está sendo levado de um lado para o outro, sem equilíbrio. Pois é, eu preferia que fosse assim. Volta os olhos para a espiritualidade bíblica. A espiritualidade bíblica, ela flui da vida, da transformação, da conexão com Jesus. E não de suas opiniões pessoais. E não porque você viu isso em tal igreja. Olha, a sua opinião é muito pequena diante da revelação de Deus. Muito pequena. As nossas opiniões só cabem naquilo que a revelação de Deus deixa aberto para que elas caibam. Se não há abertura, se a Bíblia é clara, então eu não posso negar. Espiritualidade flui de Deus e não da cultura, ou não deveria ser assim. Agora nós seguimos para os versículos 14 ao 17, percebendo que também a Bíblia, em Romanos capítulo 8, estabelece uma contracultura de identidade. O mundo quer que você descreva a si mesmo, faça a sua biografiazinha lá, de um jeito. Deus quer que você faça a sua biografia de outro jeito. Na verdade, nenhum cristão deveria estar preocupado com a sua biografia. O que é que vão falar de mim? O que é que eu vou deixar quando morrer? O cristão está preocupado sempre com a opinião de Deus e com o que deixará de um legado espiritual para com o Senhor. Aqui nós estamos pensando em ser filho de Deus ou ser filho da escravidão. Volta os olhos para mim em Romanos capítulo 8, agora o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos
de Deus. Aqui é uma consequência lógica dos versículos 1 ao 13. A ideia de que, se você é guiado pelo espírito antigo, é um espírito natural, você é filho da condenação. Agora, se você vive em santidade, nessa espiritualidade sadia, que busca ao Senhor, que sabe que não é por buscar ao Senhor que Deus vai se agradar mais ou menos, mas você busca a comunhão porque você ama Ele, porque você ama estar na presença dEle. Quem vive assim é reconhecido como filho de Deus. Esse é um dos versículos que me constrangem, por quê? Porque há outros textos na Bíblia que falam que o reconhecimento, o sinal de que alguém é filho de Deus, é porque ele é eleito do Senhor. Essa é a marca. A marca é estar com o nome escrito no livro da vida. Essa é a marca segura. Porque é Deus que escreve. Mas nenhum de nós tem acesso ao PDF do livro da vida. Se tem, me passa esse PDF. Não tem. E aí o que é que a gente tem? O que é que nós temos são sinais visíveis que Paulo estabelece aqui. Quem é guiado pelo Espírito, quem demonstra o fruto do Espírito, é filho de Deus. É uma verdade que, para alguns calvinistas, incomoda, mas é a verdade bíblica. Você pode verificar, sim, a salvação de alguém pelos seus frutos. Por isso que a igreja não pode ter medo de dizer, fulano é descrente. E aqui não sendo legalista, mas percebendo que fulano, ou cicrano, ou fulana, ou cicrana, não vive de acordo com o Espírito de Deus. Não por regras que eu impus, mas por aquilo que a Bíblia fala. Não é pacífico, não é uma pessoa pacífica, não é uma pessoa amorosa, não tem longanimidade, não tem domínio próprio, nunca teve. Vive angustiado, vive brigando, vive ausente, vive em pecados, não abandona esses pecados, não demonstra um mínimo progresso na fé. Qual a conclusão que eu devo tirar? Tal pessoa não é filho de Deus. Quem é você para dizer? Eu não sou ninguém. A Bíblia é. Quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Mas a ênfase aqui está na identidade de ser filho. Eu quero que você entenda que a filiação, a doutrina da filiação, ela muda tudo. Ela muda o modo como eu me enxergo. Toda a opinião que eu tenho sobre mim mesmo é uma opinião falha. Você deve ter esse pressuposto sempre na sua mente. Sempre que você emitir uma opinião sobre o outro, saiba que você vai falhar. Porque ou você vai dar uma opinião acima do que a pessoa é, você ama muito aquela pessoa. Então você eleva ela além do que ela é. Ou, se você não gosta dessa pessoa, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você vai falar mal dela. Toda opinião é parcial. Mas não se esqueça que a opinião que você tem sobre si mesmo também é parcial. Porque você não enxerga tudo. Ah, é porque eu sou assim, é porque eu sou assado, é porque eu não consigo. Espera aí. Vamos entender quem você é primeiro. E entender quem você é parte sempre, na biografia do crente, da filiação. Eu sou filho de Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E o texto continua, lê comigo o versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, que é o espírito do mundo, para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito, ou com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha aí, filiação que conduz à herança. Há um espírito que fala dentro de mim. Nós estamos entendendo aqui o seguinte, que esse espírito de escravidão é o nosso espírito natural. É o espírito com o qual nós nascemos. E ele não morre, ele continua aqui conosco. Mas é esse espírito que nos dá o fôlego. É o espírito de escravidão. Quando você se converte, você recebe um outro espírito, que é o Espírito de Deus, que nos fala acerca da liberdade.
O que é que o mundo está nos ensinando? O mundo está nos ensinando que a nossa identidade é sempre uma identidade de escravidão. É uma identidade sempre atada, com grilhões, nas coisas que o mundo coloca para nós. Sabe aquele discurso todo de liberdade? Sempre que alguém vem com esse discurso de liberdade, eu só consigo ver a imagem de um traficante de drogas. Porque o traficante de drogas, ele chega para o jovem, chegava lá nos anos 80, né, com o discurso, olha, você já experimentou esse negocinho aqui? Se tu experimentar, tu vai viajar, tu vai ser desenrolado, tu vai gostar e vai querer mais. E o primeiro ainda é de graça. Quando alguém vem com esse discursozinho de liberdade, ó, você tem que ser livre, você tem uma liberdade de gênero, ser quem você quer ser, uma liberdade de sexualidade, uma liberdade de vida, de escolha, uma liberdade para fazer o que quer, o que não quer, tira Deus. Eu só vejo um traficante de droga na minha frente, prometendo liberdade, mas me dando escravidão. Promete que serei livre, mas essa liberdade, ela nem existe. Sempre que alguém te oferece liberdade, está mentindo. O único que pode oferecer a verdadeira liberdade, que nem é liberdade como nós concebemos, é Deus. Porque essa liberdade plena e completa não existe. Ela é totalmente contraditória. Não tem como ser livre. O único ser que é livre é Deus. Todo outro ser que existe é preso a alguma coisa. Os anjos são presos a leis, a sua própria natureza. Os homens são presos à lei, às suas próprias naturezas, às suas limitações. De certa maneira, o próprio Deus, ele é preso à sua natureza. Não há nenhuma limitação, mas à sua natureza. Ele é santo. Deus não tem liberdade para pecar. Ele é amoroso. Ele não tem liberdade para odiar. Ele é justo. Ele não tem liberdade para ser injusto. Não existe essa tal ideia de liberdade. Essa liberdade, se você tirar a poeira de cima, você vai perceber que embaixo tem o nome de escravidão. Todo esse texto aqui está remetendo ao Êxodo. Lembra que o povo no Egito era escravo. Era um povo escravizado. E quem é que irrompe dentro do Egito para libertar o povo? É Moisés? Não. Quem é o libertador do povo de Israel? É Deus, que ouve as suas orações, que chama Moisés, que esquematiza, que tira esse povo, que lidera esse povo no deserto. A imagem aqui, meus amados irmãos, é que a igreja é como esse povo no Egito, escravizado, triste, preso em grilhões aos seus pecados, à visão do mundo sobre eles. E quem irrompe nesse mundo para nos salvar é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo sobe, quem lhe envia para guiar-nos no deserto? Quem é a nossa coluna de fogo e de nuvem? Quem é? O Espírito Santo. Eu vejo a igreja com uma visão muito fraca do Espírito Santo hoje. Sendo que o Espírito Santo é essa coluna de fogo que nos guia nas noites dessa vida. Que está conosco agora, no nosso coração. E o que é que diz o texto no versículo 15? Vocês receberam um espírito de adoção, que é o contraponto ao viver atemorizado. O povo de Deus não pode ter medo. Mas não é aqui que eu estou exagerando. Mas, pastor, nós somos seres humanos. Eu sei, eu tenho medo também. Mas não deveria. O povo de Deus não deve viver atemorizado. O que é que nos impede de sair por aí pregando a palavra? O que é que nos impede de dizer não ao pecado? Vivemos atemorizados, tremendo. Cristo morreu para nos dar liberdade e nós não vivemos como pessoas livres. E isso não faz o menor sentido, porque o Espírito que é em nós clama, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Senhor, meu Pai, próximo a mim.
E esse Espírito é tão íntimo conosco, que o versículo 16 diz que o Espírito confirma ao nosso espírito. E aqui tem outra tradução possível. O Espírito confirma com o nosso espírito. Olha a profundidade da intimidade. Nosso espírito é mau, mas ele está em processo de transformação, se você é crente. E o Espírito Santo está ali. Está lá dentro desse coração, que é o céu. E o Espírito Santo está conversando com o teu espírito. E quando você duvida, quando vem o temor, o que é que o Espírito Santo diz ao teu coração? Você é filho de Deus. Pare de tremer. Pare de chorar. Ele nos consola. Por isso que ele é o Consolador. É o Espírito que faz isso no povo de Deus. Ele é o penhor da nossa herança. O contexto próprio diz: nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quem é que garante o recebimento dessa herança? Muito cuidado com a sua autoimagem, com o que você acha que é. Talvez você se ache além do que você é, em suas habilidades, ou no modo como você espera que as pessoas te tratem. Você é altivo. Talvez você seja alguém que se humilha, que se rebaixa, que diz: não sou tanta coisa, que fica lambendo as feridas. Você não é nada disso. Você não é nem grande, nem pequeno. Você não é médio. Esqueça esses padrões. O povo do mundo não tem falado sobre quebrar padrões? Tem os padrões de beleza, que só é bonita quem é magra. Pois a gente vai falar um pouquinho semelhante ao mundo. Nós vamos quebrar os padrões, mas do mundo. Os padrões de reconhecimento de quem nós somos são outros. Eu sou amado, eu sou perdoado. Eu sou alguém responsável pelos meus pecados. Eu sou alguém que precisa de comunhão com Deus. Eu sou alguém que serve, eu sou um servo. Eu não sou alguém que espera serviço, mas alguém que serve. Agora é olhar para o espelho e ver outra coisa. Uma coisa que você até então não via. Isso então nos conduz na própria transição do versículo 17, que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, para a contracultura do sofrimento, porque o mundo nos ensina que nós não devemos sofrer, que o sofrimento não é agradável, nem é algo que nós devamos nos acostumar. Agora, o versículo 17 é totalmente contrário a essa ideia, dizendo que nós sofremos com Cristo, porque estamos unidos com Ele, na própria expectativa da glória futura. Olha o versículo 18, é como se Paulo estivesse dando uma opinião pessoal, mas não é. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabendo que os sofrimentos do tempo presente existem e estão no plano para essa glória ser revelada em nós. O sofrimento hoje cria toda a expectativa da glória futura. Agora, um povo que não sofre porque é raposa e vive com os seus planos de entrar no galinheiro, e toda a tristeza da história é a seguinte: porque a raposa tem tantos planos e ela sempre acha que vai entrar no galinheiro, mas ela nunca entra. Ela nunca come o ouriço. E no final das contas, essa é a imagem de muitos crentes. Eles sempre estão buscando radicar-se nesse mundo. Sempre. Eles vão ali, vão acolá, vem ali, volta, vai. E eles morrem nas tentativas. E não conseguem. Porque eles acham que vão conseguir servir a dois senhores. A raposa morre com fome. Ela planejou muito, mas ela morre com fome. O povo de Deus tem fome, mas é uma fome que vai ser suprida. Porque o sofrimento vai criar a fome para a glória. O sofrimento vai criar a fome para o estado eterno. É como caminhar no sol quente, com o bucho vazio, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. E depois de mais de 15 quilômetros percorridos no chão batido, naquele calor,
comeu no dia anterior, meio-dia já, nessa hora, não tem gosto pela comida, não tem um negócio de eu não gosto de fava, não gosto de feijão. Na hora que você encontrar a casa e sentar, o prato de comida que colocarem para você, você vai comer com todo o gosto do mundo. Porque o sofrimento criou o contexto da glória. Se sofremos com Cristo, com Ele seremos glorificados. Por que que o povo de Deus não ama mais a glória de Deus? Por que que o povo de Deus não tem mais expectativa do céu? Um dos motivos é porque o povo de Deus se protegeu contra o sofrimento. Tem muita gente que está se protegendo com remédios contra o sofrimento. Tem muita gente que está se protegendo com ideologias contra o sofrimento. Tem muita gente que está se protegendo com dinheiro contra o sofrimento, criando cúpulas, fingindo que ele não existe. Tem muita gente que está se protegendo com preguiça contra o sofrimento. Porque se eu não me envolvo com a igreja, se eu não prego o evangelho, eu não sofro. Mais fácil. A minha questão para você é, se você não sofre, como é que você vai ter anseio pela glória? Se você está criando todas essas barreiras e essas cúpulas para que o sofrimento não te atinja, mas ele vai te atingir. Uma hora ou outra ele vai. A grande questão é que, se você não é um crente firme no Senhor Jesus, você não saberá passar por ele. E você não receberá o grande benefício que ele pode te dar, que é um anseio pela glória. Ah, Senhor, está tão difícil, me leva, eu quero estar com o Senhor. Estar com o Senhor é infinitamente melhor. Mas não tem sido. Não tem sido. Não somente a criação, Paulo diz, não somente a criação está ansiosa para ver o final da história, mas também nós que temos as primícias, volta de novo o Espírito, as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 3 pessoas gemem em Romanos capítulo 8. A criação geme, os filhos de Deus gemem e o Espírito Santo geme logo em seguida. E o que é gemer? É murmurar, não no mau sentido, no bom sentido. É falar baixinho, como as palavras do sofrimento. Ah, Senhor, está tão difícil, termina logo. Vem logo, que venha o teu reino, que teu nome seja glorificado. Venha sobre nós teu reino, venha sobre nós teu reino, baixinho. Porque na prisão, se você falar alto, o carrasco vem lhe dar uma pisa. Baixinho, murmurando, gemendo. Ou nós poderíamos aprofundar na própria palavra, que gemer seria trincar os dentes quando você está sendo chicoteado. Que dor! Você não pode falar nada. A criação geme, porque a criação está num cativeiro por nossa culpa, porque nós pecamos, ela está sujeita ao pecado, à vaidade. O povo de Deus geme, eu tenho me perguntado, geme mesmo? Eu não estou vendo muito gemido por aí. Estou vendo um povo assim muito alegre, mas não para com Deus, alegre para com outras coisas. Mas o Espírito geme. É interessante porque o Espírito é o único que não precisa gemer. Porque ele não está preso a nada, ele não peca, ele não tem expectativa de nada, mas ele geme por nós, para levar as nossas orações a Deus. Gememos aguardando a redenção do nosso corpo. O sofrimento não é uma prova de que Deus não nos ama. Pelo contrário, o sofrimento é uma prova de que Deus ama o seu povo. Por isso conduz o seu povo no sol quente. Por isso conduz o seu povo nessa terra tão complicada. Para que seu povo, com a boca salgada de lágrimas, possa experimentar melhor a água doce da redenção. Sabe quando você chora tanto que entra na boca? Que escorre, e seu nariz escorre também?
Todo mundo acontece isso. Quando você chora tanto que o nariz escorre, e aí fica aquele salgadinho na boca, pastor. Acontece. É aquele choro sem que você está inconsolável. Não sei se talvez você não experimentou ainda esse choro. É quando você perde alguém. É um sofrimento que não pode ser simplesmente, não, deixa eu lavar o rosto aqui que vai passar. Escorre. Mas a boca fica salgada e aí você vai ter um anseio maior pela água doce do novo céu e da nova terra. E aí nós temos uma contracultura de oração também. Porque no mundo nós aprendemos que nós devemos ser fortes, que nós devemos suportar as coisas. Mas o sofrimento com Cristo nos ensina que a saída do cristão não está nos seus vários planos, porque ele não é raposa. A única coisa que o cristão sabe é que é filho de Deus. A única coisa que o cristão sabe, ele é especializado em confiar em Deus. E é por isso que ele ora. Mas o cristão é tão dependente, que a sua própria oração é dependente de Deus. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O povo de Deus deve ser um povo fraco, mas em uma fraqueza que o conduz a confiar em Deus. O Espírito Santo só vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis se nós estivermos orando, irmãos. O povo de Deus está tão altivo hoje, está tão cheio de si, que não ora mais. Só ora quando está num aperto sério. Só ora quando aquelas coisas nas quais eles têm confiado são tirados delas. Aí eles oram. Seu dinheiro é tirado, sua estabilidade é tirada, seu filho que você tanto ama está perto de ser tirado, aí você ora. Agora, esse deveria ser o nosso estado constante, porque nós somos fracos. E assim o Espírito intercederia por nós, sempre, todos os dias. Ele não reclama de excesso de trabalho. Se o Espírito, que não precisa, geme por nós, por que eu deixaria essa glória de lado e viveria como se ela não existisse? A oração é o elo da fraqueza. É o elo que me conduz a entender que eu sou filho de Deus, mas isso não significa que eu sou um ser todo-poderoso. Ser filho de Deus, esta filiação implica em que eu confio no meu Pai, na providência do meu Pai, naquilo que o Pai fará. E falando em providência, a contracultura da providência. Aqui eu não estou pensando só em providência como ato de providenciar, mas providência como um conceito teológico de que Deus conduz todos os aspectos da nossa vida, ontem, hoje e conduzirá para sempre. Ele é a mão invisível que rege todos os cenários da sua vida e todos os detalhes. Se você passou na estrada e tinham 3 passarinhos na cerca, os 3 passarinhos foram colocados por Deus. O fio de cabelo que ficou no seu travesseiro, ou se você está ficando calvo, os fios de cabelo que ficaram no seu travesseiro de ontem para hoje, foram contados por Deus. Isso é providência. Mas isso não tem nada a ver com a cultura do mundo. A cultura do mundo está nos ensinando a nós criarmos uma imagem de nós mesmos, do jeito que a gente quiser, livre, a não sofrer, a confiar na nossa própria força, não orar. E o mundo tem nos ensinado de que nós providenciamos, nós guiamos a nossa própria vida. Não é Deus, somos nós. E nós observamos então a partir do versículo 28, iniciando nele, aquela grande palavra que todos sabem decoradas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler todo mundo junto? Sabemos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O puritano Thomas Watson dizia duas coisas sobre esse versículo aqui. Primeiro, para quem cooperam todas as coisas? Isso é direcionado a quem? Ao bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é para todo mundo aqui, não. É para um grupo específico de pessoas que Deus gira o mundo para que elas sejam beneficiadas. Quem é esse grupo de pessoas? Pessoas que são chamadas por Deus, eleitos. Ah, mas eu não tenho um PDF dos eleitos. Mas aí tem uma segunda característica, que amam a Deus. Amar a Deus é a característica de quem foi chamado segundo o propósito de Deus. Sempre as duas coisas funcionam. Todas as coisas cooperam. A segunda questão importante nesse texto é que todas as coisas significa o quê? Todas as coisas. Não são só as coisas boas, também as coisas ruins. Também as coisas, tanto faz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que eu olho para a minha história, não só para a minha biografia, mas para as cenas da minha história, e eu devo perceber em cada cena Deus agindo, nos dias bons e nos dias maus, para que eu chegasse onde estou, para que eu experimentasse o que eu estou experimentando hoje, para que eu conhecesse Ele como eu tenho conhecido. Essa é a característica de quem é chamado por Deus, de quem ama a Deus. Todas as coisas cooperam. E um autor compara a Deus como um farmacêutico, que está misturando ali elementos, alguns elementos que, se você tomasse ele em grandes quantidades, poderia te matar. Até veneno. Mas ele está misturando esse pequeno veneno em pequenas porções, e mistura com outra coisa, e ele bate essas coisas e transforma em um remédio para a sua alma. Se fôssemos nós pesando essas coisas, pensando como nós faríamos, se fôssemos raposas, nós sempre iríamos nos dar mal. Mas como é Deus que faz isso para nós, pesa os sofrimentos, pesa cada passo da sua vida, sempre vai dar certo. Agora vai dar certo para quem é ouriço, que interpreta a vida assim. Para quem é raposa, sempre vai se sentir ofendido com o plano de Deus. Deus, por que eu? Deus, por que faz assim comigo? Raposa só quer se dar bem. Raposa só quer ganhar. O ouriço diz, é isso, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você conhece bem essa cadeia que Paulo estabelece no versículo 29 e 30. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O processo será feito até o fim. Não há dúvidas disso. Mas é um processo em que você precisa entrar, entender, vivê-lo em cada passo. Deus te amou na eternidade passada, Deus te elegeu na eternidade passada, Deus te chamou agora, Deus te justificou, e agora você espera a última parte do processo, que é quando Ele te glorificará. Até lá, o que se requer de nós? Santidade. Uma busca de uma segurança. E falando em segurança, a contracultura da segurança. O mundo se desestabiliza a cada notícia. Você tem uma notícia, as bolsas caem, os investimentos se modificam, as pessoas fogem para os outros países. Você tem observado cada vez mais como é instável o mundo. E sempre foi. As pessoas que estão no mundo são instáveis, porque elas confiam nos seus planos, elas confiam no modo como elas interpretam o mundo e como elas planejaram o mundo. Mas na contracultura da segurança, o que firma o cristão está na inseparabilidade do amor de Cristo por elas.
É um amor que é imutável, é um amor que não pode ser retirado de nenhum de nós. A gente fala assim, né? Que nós podemos dar muitas coisas aos nossos filhos, bens e tudo mais, mas tem uma coisa que nós damos e ninguém pode tomar, que é o conhecimento. Para o povo de Deus é um pouco diferente. Deus pode nos dar muitas bênçãos, né? Família, dinheiro, estabilidade, saúde. Mas tudo isso pode ser tirado. O que é que Deus pode dar que não pode ser tirado de nós? O amor de Cristo. O amor dele em Cristo e aplicado em nós pelo Espírito Santo. Você conhece esse texto? Eu sei que você conhece. O que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus se colocou em nosso favor, se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Eu não consigo escolher aqui o versículo que eu quero ler para vocês, porque todos são belos e são o ápice aqui do que Paulo escreveu em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora eu escolhi aqui o versículo 32, porque para mim aqui está o coração. É um argumento que nenhum de nós pode responder. Está preocupado com a vida, está inseguro, está temendo a morte, teme a velhice, teme a perda da saúde, teme a perda do seu filho, teme o afastamento das pessoas, teme ficar só. A pergunta é: Deus, o mesmo Deus que não poupou o seu próprio filho, será que Ele não vai te dar tudo o que você precisa? A essa pergunta eu não tenho resposta. Se Deus fizesse essa pergunta para mim, em um momento de revolta da minha vida, eu não teria como responder: Rafael, se eu não poupei meu filho para te salvar, por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Por que você está com medo? E eu creio que nenhum de nós tem como responder. E não precisa Deus fazer essa pergunta diretamente a nós, porque, na verdade, Ele está fazendo. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem tem esse poder? Infelizmente, para os cristãos raposa, muitas coisas têm esse poder. Tudo que eles adoram, todos os seus planos, têm o poder de os afastar do amor de Cristo. Mas para o cristão ouriço, ele só tem uma certeza na vida, que é o amor de Cristo. Então, se eles perderem isso, eles perdem tudo. Se o ouriço perde o espinho, acabou, fim de jogo. Agora, ele só tem uma coisa, e essa coisa é essencial para a vida dele. O que é que o mundo diz? Viva para si mesmo. O que é que Romanos diz? Viva no Espírito, para Deus. O mundo diz: prove seu valor, faça sua identidade, sua autoimagem. Romanos 8 diz: você já é alguém, você já é um filho amado. Não aceite nenhum padrão. O mundo diz: fuja da dor, fique confortável. Romanos 8 diz: espere com esperança. O mundo diz: seja forte, você precisa desenvolver a si mesmo. Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós na nossa fraqueza de nossas orações. O mundo diz: você precisa controlar, estabelecer o seu futuro. Romanos 8 diz que Deus conduz tudo, inclusive o nosso futuro, para o nosso bem. O mundo diz: nada é certo, tudo passa. Romanos 8 diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. Queria fazer um teste. Isaac, tu sabe que segurança sou de Jesus? Tu pode tocar? Porque chegando ao final aqui, do entendimento desta segurança radical, a gente vai cantar assim, ó: que segurança sou de Jesus. Conhece? Que segurança sou de Jesus. Canta conosco. Fecha os olhos, faz uma oração nesse momento. Após essa oração, nós vamos cantar esse trecho.
relembrando essa segurança que nós temos no nosso Senhor. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Pai, muito obrigado por ter essa segurança em Ti, porque nada pode nos tirar das Tuas mãos. E assim, firmes, nós podemos ser ousados e ir na contramão do mundo. Ajuda-nos a expressar isso nesta canção, em nome de Jesus.